vila não são só as paredes que contam histórias. Cada pedaço de matéria contém o conhecimento e a memória materializada através da sua superfície, que nos fala sobre sua razão de existir. Essa razão se estabelece a partir da interação com outros objetos e dos diferentes usos que fazemos deles. A arquitetura do complexo foi o que primeiro despertou o interesse. Dessa perspectiva, são diversos os elementos que tornam esse conjunto especial. Os avanços nas quinas dos edifícios, chamadas de bay window, pensadas para trazer luz e calor ao interior dos apartamentos. As janelas que possuem o vidro para o lado de fora e a abertura para dentro, em respeito ao passeio público e melhor conforto térmico interno. Outro elemento característico são as mansardas, esses volumes que descolam do telhado para melhor aproveitamento da área do sótão. Os apartamentos, que possuem as áreas molhadas, banheiro, cozinha e lavanderia viradas para o pátio e quartos e sala para a rua, posicionados de uma maneira em que todos os apartamentos são privilegiados com ventilação e insolação cruzada. Pela estrutura dos prédios, constatamos que, na época da construção, estava em curso um desenvolvimento tecnológico importante. Um dos prédios é construído todo em estrutura de tijolo autoportante, com lajes de tijolo armado, enquanto o outro, provavelmente concebido mais tarde, tem a estrutura de concreto armado, comum nos dias de hoje, mas bastante inovador para a época. As plantas desse segundo edifício foram assinadas pela mesma companhia multinacional que estava construindo o viaduto Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre, chamada Dickenhoff Wiedemann. Os revestimentos e pintura são, em sua maioria, feitas de cal, um material natural usado há milênios, o que possibilita que as paredes respirem e que a estrutura tenha maior longevidade. Gradativamente, esse material foi sendo substituído pelo cimento e pelas tintas sintéticas. Há também os revestimentos das áreas molhadas, feitas com uma técnica sofisticada e muito antiga chamada escaiola, composta de gesso, cola e pigmento, que repele a água. Esse saber era passado de mestre para aprendiz, de geração para geração. Hoje ela é pouco utilizada e vem sendo substituída pelos azulejos. Os pisos das áreas molhadas são de ladrilho hidráulico e dos demais ambientes de tabuão, com um tipo de madeira muito resistente ao tempo, ao uso e aos cupins. Além do conjunto arquitetônico, outro fator que despertou nosso interesse foram os objetos. Eles se tornaram nossos grandes companheiros durante o período de pesquisa sobre a região e o complexo que hoje abriga o Vila. As fechaduras das portas nos contam sobre os aspectos tecnológicos da época, as habilidades e os processos para fazer essa ou aquela peça, dobrar o ferro dessa maneira e criar um código específico impresso na chave. Esse modelo de fechadura está presente em diversas portas aqui do Vila Flores. Ao olharmos para esse objeto, podemos fazer suposições sobre o tempo, a técnica, a cidade. Quanto tempo essa fechadura levava para ser fabricada, quais eram as possibilidades e limitações de produção da época. Indo mais além, podemos ainda imaginar como era a rua e o entorno da fábrica onde essas fechaduras eram produzidas, quais as moradias e os serviços do entorno. O galpão abrigou uma cavalariça. A gente sabe disso pelas ferraduras que a gente encontrou debaixo desse piso e pela configuração das portas, altas e largas. A gente não sabe se elas foram feitas aqui de fato, mas que a gente sabe que cavalos estiveram aqui. Outra de nossas descobertas foi uma coleção de moedas, encontrada no forro de um dos apartamentos. Não sabemos quem foi o seu dono ou dona. O único registro que temos de sua passagem é essa coleção, cuja moeda mais antiga é de 1935, do período da Era Vargas. Embora ela não tenha um grande valor comercial, possui uma riqueza histórica e, sobretudo, emocional. Para a gente e para o dono, que provavelmente esqueceu ela aqui. Como será que essa pessoa era? Será que ainda está viva? Por que colecionava moedas? Como essas moedas foram parar no forro do apartamento? Para esconder? Proteger? Essas são algumas perguntas possíveis que os objetos nos colocam. Nas janelas, temos esses soldadinhos, pequenas peças de ferro cuja função é fazer com que as janelas não fiquem batendo com o vento. Elas são usadas até hoje. Aqui no Vila, quando recebemos grupos de crianças para as visitas mediadas, os soldadinhos viram o centro das atenções. Todos esses objetos, feitos dos mais diversos materiais, carregam em si o tempo.
Assim como as paredes, eles também vêm adquirindo diversas camadas com o passar dos anos, semelhante a um palimpsesto, um pergaminho que, depois de lavado e raspado para apagar o texto escrito, era utilizado para nova escrita. Os objetos também são reapropriados e transformados ao longo de sua vida, mas as marcas dificilmente conseguem ser de todo apagadas. Fazendo uso da sensibilidade imaginativa e do olhar pesquisador, é possível descobrir algumas histórias do passado. Os objetos nos dizem do macro e do micro. Ao olharmos para aquela coleção de moedas, sabemos da história do Brasil, da manufatura do ferro, ao mesmo tempo em que tocamos o mundo de uma pessoa, jovem ou velha, alta ou baixa, que encontrava no ato de colecionar moedas um prazer pessoal. Os objetos nos contam histórias. Quantas mais estão à espera de serem ouvidas? Este material parte da investigação lúdica sobre a construção deste casario histórico da cidade de Porto Alegre, que reúne oralidade, artefatos históricos e saberes múltiplos. Todos eles são fundamentais para a preservação do patrimônio cultural e da memória coletiva. Esse vídeo foi gravado em setembro de 2020 através do Fundo de Apoio à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por estar com a gente e até a próxima!